Sabe o Fórum Econômico Mundial, o FEM? Aquele lugar que a gente sempre ouve falar sobre economia e política global? Pois é. Só que, de uns tempos para cá, surgiu uma acusação bem inusitada, para dizer o mínimo. A de que o fórum estaria, na verdade, promovendo uma nova religião global. Ok, vamos mergulhar nisso e tentar entender de onde vêm essas alegações, olhando para os rituais, as ideias e as propostas que estão no centro de toda essa polêmica. Para a gente começar a entender essa história toda, tem uma pergunta que os críticos religiosos andam fazendo e ela é bem direta. E essa pergunta, que espírito governa Davos, ela meio que resume toda a desconfiança, sabe? Ela dá o tom para nossa análise aqui. Será que está rolando mesmo uma nova teologia bem no centro do poder global? Olha, o que botou fogo nessa discussão toda foi o que aconteceu na reunião anual de 2024. Essa reunião foi completamente diferente, porque no palco principal, bem no centro de tudo, aconteceu um ritual xamânico tradicional. Isso acabou transformando o que seria uma discussão política em algo que muita gente viu como um ato de adoração. E o que chocou muita gente foi a quebra total de protocolo. A cacique Putani Yawanawá conduziu uma cerimônia ali, ao vivo, para curar o planeta. E não parou por aí. Ela chamou para o palco ninguém menos que as lideranças do FMI e do Banco Mundial, que receberam uma bênção xamânica, o tal do sopro. A forma como a elite financeira aceitou o ritual com reverência, para os críticos isso não foi só diplomacia, foi a validação de uma nova liturgia, uma nova forma de culto. E olha só essa citação da cerimônia, que vai direto ao ponto. Quando ela diz que a Mãe Terra nos ouvirá, isso não é só uma poesia, entende? É uma afirmação teológica mesmo, bem clara, a de que a Terra é uma entidade viva, consciente, que ouve e responde. Exatamente essa ideia, essa divindade que está na natureza, que alimenta toda essa acusação de panteísmo. Ok, para a gente seguir em frente, é super importante definir o que é panteísmo, né? Basicamente, no panteísmo, Deus não é um ser lá no céu, separado de tudo. A ideia é que o próprio universo, a natureza, é Deus. O sagrado está em tudo, faz parte do mundo. Então, segundo as críticas, essa suposta teologia do fórum tem duas caras. E o mais curioso é que elas parecem opostas, mas na verdade se completam. De um lado, um panteísmo ecológico, que transforma a natureza em algo sagrado. E do outro, uma espécie de gnosticismo tecnológico, que é a ideia de que a tecnologia e a informação são a chave para a salvação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar por essa primeira face, então. A religião da natureza. A análise dos críticos diz o seguinte: a busca do fórum por uma tal de ética global, que já vem de décadas, foi o que preparou o terreno para essa espiritualidade ecológica que a gente vê hoje toda centrada na ideia de Gaia, a Mãe Terra. E essa linha do tempo aqui mostra como isso não foi do dia para a noite. Começou lá nos anos 90, com uma ideia de achar valores éticos em comum entre todas as religiões. Depois, com o tempo, a linguagem foi mudando. Começaram a usar cada vez mais termos como Mãe Terra. E aí tudo isso culminou em 2024 com a inclusão de um ritual pagão no evento principal. Ou seja, foi uma evolução de décadas. E isso não fica só na teoria, não. Uma das consequências práticas mais diretas dessa visão de mundo é esse movimento pelos direitos da natureza. A ideia aqui é dar um rio a uma floresta o mesmo status legal que uma pessoa tem. Para os críticos, isso é o que eles chamam de panteísmo jurídico. Por quê? Na prática, apaga a diferença entre a gente e o meio ambiente, tratando a natureza como se fosse um ser com direitos. Beleza, agora vamos para outra face da moeda, a religião da tecnologia. E o grande nome por trás dessa visão, uma figura que está sempre em Davos, é o historiador Yuval Noah Harari. As ideias dele sobre transhumanismo são a base do que o Fórum chama de Quarta Revolução Industrial. E o que é esse tal de transhumanismo? Bom, de forma bem simples, é um movimento que quer usar a tecnologia para a gente se tornar mais que humano. A meta é superar nossas limitações, sabe? Doenças, envelhecimento, até a morte. Tudo isso através da fusão do ser humano com a máquina. E é aqui que a gente entra num dos pontos mais polêmicos do que o Harari defende. Ele diz, com todas as letras, que o livre-arbítrio, essa ideia de que a gente faz nossas próprias escolhas, é uma ilusão. Para ele, com a tecnologia certa, os humanos são só animais hackeáveis, basicamente organismos que podem ser decifrados, previstos e, no final, manipulados. Claro que essa visão bate de frente com praticamente todas as religiões que existem. O Harari afirma que a ideia de alma, de espírito, tudo isso é um mito antigo, algo que não se encaixa na ciência.
Para os críticos dele, isso não é só uma divergência de ideias, é um ataque direto à divinidade e ao valor do ser humano. Mas talvez a afirmação mais impressionante e até assustadora seja esta aqui. Ele chega a especular que a inteligência artificial poderia, no futuro, criar uma religião do zero, escrever uma nova Bíblia que, por ter sido gerada por uma superinteligência, todo mundo ia acreditar que era a correta. Pensa nas implicações disso, uma autoridade divina totalmente artificial, criada pela nossa própria tecnologia. Ok, mas como é que essas duas coisas, essa adoração da natureza e essa fé na tecnologia, se conectam? A análise dos críticos aponta que o ponto de encontro é a iniciativa mais famosa do fórum, o Great Reset. E eles não veem isso como um simples plano político, mas sim como uma história de salvação para a humanidade. Só que uma salvação sem Deus. Essa tabela aqui mostra exatamente como os críticos enxergam isso. Eles pegam a estrutura do Great Reset e mostram como elas parecem com uma narrativa religiosa tradicional. A queda da humanidade não seria o pecado original, mas sim a crise climática. A redenção não viria da graça de Deus, mas de um plano tecnológico global. E a salvação seria a promessa polêmica de você não terá nada e será feliz. E o Fórum sabe muito bem que a religião é uma força poderosa. Afinal, 85% da população mundial tem alguma fé. Por isso, a organização busca se aproximar de líderes religiosos para que eles ajudem a implementar suas metas. Os críticos têm um nome para essa estratégia: faith washing. É como se usassem a linguagem e a autoridade da fé para empurrar uma agenda que, no fundo, é secular. Bom, e com tudo isso, a gente chega na conclusão da análise. Quando se junta todas as peças, o panteísmo ecológico, o evangelho da tecnologia e essa narrativa de salvação do Great Reset, o que parece estar surgindo não é uma seita pequena, mas algo muito maior, uma espécie de nova religião civil global feita para o nosso tempo. E quais seriam as características dessa nova religião? Primeiro, ela é sincrética, porque mistura coisas antigas como o paganismo com o superfuturista, como o transhumanismo. Segundo, ela é gerencial, ou seja, usa ideias espirituais para justificar uma agenda política. Terceiro, ela é imanente, o sagrado não está num Deus distante, mas aqui na Terra. E por último, ela é tecnocrática, porque a salvação não vem pela fé, mas sim pelos dados, pela IA e pela gestão de uma elite. E a gente termina com a grande questão que essa análise toda coloca na mesa. O que está acontecendo em Davos é só um esforço para resolver os problemas do mundo usando todas as ferramentas que existem, inclusive as espirituais? Ou será que estamos vendo nascer uma nova religião global, uma que quer mudar o que significa ser humano e que compete diretamente com as crenças tradicionais? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.